minha primeira pergunta, que eu sei que talvez seja a dúvida de muitas rainhas, e talvez por isso muitas delas nem se preocupem com massa magra, pensa que músculo é coisa do bombadinho da academia, que músculo é coisa de estética, e aí não se preocupam. Então diz, eu não faço musculação, eu odeio musculação. Então tem muitos mitos aí que elas precisam romper. Por isso que a minha primeira pergunta é: por que nós temos que ter músculo? Na verdade, qual a importância desse órgão que pouco se fala, fica parecendo que é uma luxúria ter músculo? E quais os benefícios? Por que nós, principalmente, que estamos na fase da menopausa, do climatério, temos que pensar que músculo é algo do bem e que nós temos que buscar ter esse órgão, porque ele é um órgão cada vez mais presente na nossa vida, daqui acompanhando todo o nosso envelhecimento? Bem, primeiro, quero agradecer o convite aqui, né, da doutora Vanderleia, expert, né, daqui do Brasil e quem sabe do mundo. Então, assim, a gente primeiro tem que saber que nós não vivemos sem nossa musculatura, tá? Existem vários estudos que já demonstram que quanto maior é a quantidade da nossa musculatura, maior a nossa longevidade. Então, o que acontece? Existe uma falsa premissa que a musculatura, como você falou, é questão de bombadinho da academia. Não, isso não é verdade. A musculatura, ela é essencial para a nossa vida. Então, assim, quando eu estou atendendo, eu sempre falo para as minhas clientes que a nossa metodologia, ela se baseia num tripé. E qual é o tripé? É a suplementação que a gente faz, né, dependendo da necessidade da paciente, a mudança no hábito de vida, isso daí é essencial, e dentro dessa mudança, existe uma coisa chamada atividade de força. E qual é a atividade de força? É a musculação. Tem gente que acha, mas eu não gosto de musculação, não gosto. Então, o que eu digo? Não importa se você não gosta, o que você tem que ter é disciplina. Porque quando você é disciplinado, pode estar fazendo sol, pode estar fazendo chuva, você está triste, você está feliz, está de mau humor, está de bom humor, você está fazendo a sua musculação. E o que acontece nesse período? A pessoa tem que entender que não vai ser do dia para a noite que ela vai enxergar os benefícios, porque tem uma coisa chamada de plasticidade cerebral. A primeira pessoa que vai ser contra a sua mudança vai ser você mesma. Como assim? O seu cérebro, ele só quer manter você viva. Então, para ele, o importante é você estar ali, na frente da TV, sentada, deitada. Para que fazer esforço se você já está tendo tudo o que você quer? Só que é o seguinte, o nosso cérebro, ele é muito egoísta, tá, gente? Tanto que se falta glicose para ele, o que é que ele faz? Ele te desliga. Não interessa onde você esteja, ele só te desliga. Não importa para ele daqui para baixo, o que importa é daqui para cima. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque dura cerca de 4 meses para o teu cérebro entender que aquilo faz bem para você. Então, a gente escuta depois disso, poxa, eu estou me sentindo mal por não ter ido hoje para a academia. Por quê? Porque o cérebro já entendeu que aquilo é muito bom para ele. Então, assim, mas o grande problema é o quê? É você esperar esses 4 meses. E é nesses 4 meses que a maior parte das pessoas fazem o quê? Desistem. Entendeu? Então, assim, é fácil? Claro que não. Eu faço musculação, obrigada também. Mas porque eu sei. Porque eu sei que é uma necessidade, gente. É uma necessidade, a gente não pode ser hipócrita. E é uma necessidade maior para a gente, quanto mulher. E agora eu vou falar da gente. Por que uma necessidade para a gente? Porque, infelizmente, a gente tem uma coisa chamada menopausa. Tá bom? E a menopausa... isso que eu ia perguntar, doutora Isabel. Vou até aproveitar um gancho que eu sei que você vai falar. E o que acontece na menopausa? Piora a perda de massa magra. Então, vamos linkar já, assim, na menopausa, todo esse processo de não ter músculo. Como que fica toda essa situação? Quais são os malefícios que se sobrepõem ainda fora acrescentando no contexto que está na menopausa? Sim, pois é. A gente tem que entender primeiro o quê? A perda de massa magra é algo natural, ok? Ok.
Mas não é porque é algo natural que a gente tem que considerar normal. Tem gente que não entende isso. Como assim? Vocês já perceberam que quando a gente vê o idoso caminhando ali devagarinho, a gente acha que está tudo normal? Não está normal, gente. Tá? O que aconteceu ali foi uma perda gradativa de musculatura, em que as pessoas elas acham que é natural e simplesmente deixaram, tá? Então vamos falar da gente agora, que eu também estou no climatério, tá? Então assim, ainda estou quase chegando na menopausa. A gente tem uma coisa, como eu acabei de dizer, climatério e tem a menopausa, tá? E o que acontece nesse período? É porque a deficiência hormonal, principalmente do nosso hormônio estradiol, que é o nosso maestro, não adianta, tá? O estradiol, ele é responsável por várias coisas, mas dentre as quais existem duas que são essenciais para a gente. Eles estimulam o crescimento da nossa massa óssea e estimulam a síntese da miosina. São duas coisas essenciais para o nosso corpo. E por que eu comecei a falar de osso agora? Porque tudo que não é gordura é massa magra. Isso inclui osso e músculo. E os dois estão intrinsecamente ligados. O osso não vive sem a musculatura. Então, ele sustenta a musculatura. Tanto que hoje, qual é o padrão ouro para tirar dores de artrose? Qual é o padrão ouro para fibromialgia? É a musculação. Por quê? Porque quando a musculatura está forte, ela consegue sustentar você. É isso que acontece. Literalmente, ela te sustenta. Quando a pessoa está com artrose, que é quando já não tem mais o líquido ali, não tem mais a lubrificação, se a sua musculatura estiver íntegra e fortificada e hipertrofiada, ela estica de uma maneira que os seus ossos não vão ficar ali tendo atrito. Então, as pessoas ainda têm a falsa impressão de dizer, poxa, eu tenho artrose, eu tenho artrite, não vou fazer musculação, pelo contrário. Mas quando eu falo fazer musculação, gente, é com um profissional qualificado, tá? Não é aquela musculação fundo de quintal que você vai fazer com o instrutor, com o vizinho, não é isso, tá bom? Eu estou falando de musculação com profissional qualificado. Porque, de fato, se você for fazer com alguém que não tenha qualificação, em vez de te ajudar, vai te prejudicar, ok? Então, sabendo que o nosso estradiol vai cair, aí a gente tem que ligar o quê? O alerta. Se vai cair, a gente precisa o quê? Prevenir. A gente não tem que esperar o ônibus passar. A gente tem que pegar o ônibus antes. Tem gente que pensa assim, ah, não, mas quando eu chegar, não, não é quando você chegar, a partir dos 30 anos você começa a ter perda. Então você vai esperar o quê? Chegar aos 40, aos 45, aos 50, é muito tempo. Vocês estão entendendo? Então, assim, hoje que você está plantando para colher amanhã. Não importa o tipo de plantação que você vai fazer, mas a colheita ela vai ser certa. E é só você que vai decidir o tipo que você quer. É Ok? verdade, doutora Bela. Eu até falo para a Jainhas o seguinte: é só você olhar, você trouxe uma explicação que eu dou nas aulas do programa Magra após os 40. Eu disse, por que o velhinho treme para levantar da cadeira? Por que o velhinho ou a velhinha, vamos falar de nós, as velhinhas tremem para levantar da cadeira? Por que precisa de ajuda? Por que cai fácil? Por que não tem estabilidade? Eu até brinco e falo, porque ela envelheceu como uma velhinha mirrada. Eu chamo de mirrada. E eu digo assim, você quer envelhecer mirrada? Esse é um caminho que nós estamos falando aqui para todas as gêneros que estão aí. Então, é muito importante o que a doutora Isabela está falando, que é essa clareza para vocês, e até colocando, eu vou deixar para depois. Não, hoje você tem que entender a importância disso, do músculo, e principalmente do músculo no contexto mulher na fase da menopausa, do climatério. Porque a história da menopausa, eu sempre falo, não dá para mudar. Mas a história do músculo dá para mudar, dá para construir, dá para reverter. E é esse ponto que vocês hoje têm que entender. Tem que sair dessa live com algo, com uma ação. E a doutora Isabela falou muito de ação.